Marcos 8,34, assim diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Abençoa nossas crianças que estarão ainda neste domingo no templo junto com seus pais. Ó Deus, dá a elas também o privilégio de ouvir e aprender a ouvir a mensagem bíblica para a edificação de sua vida e bênção de seus corações. Deus, glorifica o nome de Jesus. Ó Pai, sê propício a mim, pecador, sê propício a nós, pecadores. Nenhum de nós, grande Deus, tem justiça própria. Nenhum de nós confia em si mesmo, em sua própria capacidade, em sua própria habilidade. Mas nós somos totalmente, como diz teu servo agora em oração, dependentes da pessoa do Espírito Santo. Então, Deus, que o vento que sopra de onde quer, sopre, ó Deus, ó Pai, a tua palavra sobre a nossa mente e o nosso coração. E que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor, por meio da pregação da palavra. Que o Senhor nos levante para sermos discípulos fiéis neste ano. E que nós sejamos impactados pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, Jesus resolveu sair do epicentro de suas batalhas em Jerusalém e ir a Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe. E ali ele perguntou aos discípulos acerca do que a multidão falava sobre ele. Alguns diziam que ele era o retorno de Elias, outros o retorno de Jeremias ou qualquer outro dos profetas. E ele perguntou para os discípulos: mas vocês quem dizem que eu sou? Então Pedro, guiado pelo próprio Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz a ele: bem-aventurado é Simão, filho de João, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Depois deste momento, irmãos, o Senhor Jesus começou a pregar e a dizer para os discípulos que ele ia morrer na cruz por nós. Que ele ia passar pelo julgamento dos principais anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. E ele pregou essa mensagem claramente aos discípulos. Mas Pedro, amados irmãos, que deveria ter recebido aquele elogio com o coração humilde, se ensoberbeceu e chamou Jesus de canto e começou a dar-lhe uma descompostura. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Então o Senhor Jesus disse a ele, queridos irmãos e irmãs: arreda, Satanás! Imagine se o Senhor Jesus falasse para você: arreda, Satanás! Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E a partir deste momento, para todos aqueles que estão ali ouvindo, Jesus começa a pregar este texto maravilhoso, essa mensagem poderosa para o meu e para o seu coração. E aqui ele nos apresenta, nessa noite, os imperativos do discipulado. Ele nos chama para sermos discípulos dele, seguirmos os seus passos, imitá-lo a cada dia mais e mais. E ele nos apresenta aqui os imperativos do discipulado. E o primeiro imperativo do discipulado é o seguinte: renuncie. Pastor, qual é o primeiro imperativo do discipulado? Renuncie. Versículos 34 e 35. Vamos ler todos comigo? Vamos lá? Então, convocando a multidão, todos comigo. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Primeiro imperativo do discipulado, irmãos, é renuncie.
O Senhor Jesus, depois de Pedro tentar dar uma descompostura nele, depois de chamar-lhe de diabo, porque ele estava sendo influenciado pelo próprio Satanás, o Senhor chama toda a multidão, chama os discípulos e começa a pregar, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos mostra, em primeiro lugar, que se nós queremos ser discípulos dele, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Ele diz que se você quer ir atrás dele, se você quer segui-lo, como esse ar-condicionado que vem como um avião voando atrás de mim agora, se você quer ir atrás de Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que sair do epicentro da sua vida. Queridos irmãos, o homem sem Deus se senta no trono da sua vida. Alguns anos atrás, nós tínhamos uns folhetinhos de evangelização da Cruzada Estudantil para Cristo, e quando você ia evangelizar, em primeiro lugar, você mostrava o homem sentado no trono do seu coração. E aí, então, quando você pregava o evangelho para a pessoa, você dizia para ela que o homem saía do centro e Deus sentava no trono do coração. E a palavra de Deus é clara ao nos dizer que se nós queremos ser discípulos, nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e o Senhor Jesus diz: negue-se a si mesmo. Mas se não bastasse, essa renúncia não vem só com negar-se a si mesmo, ela envolve uma disposição para sofrer. O Senhor Jesus disse: tome a sua cruz. Queridos, nós sabemos que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Paulo disse que o Senhor nos deu não somente a graça de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. E nós sabemos que Jesus diz que bem-aventurados nós seremos quando formos perseguidos por causa dEle. Então o Senhor Jesus diz que se você quer segui-lo, Ele não alivia. Você precisa tomar a sua cruz e, se necessário for, você precisa estar disposto a morrer. Mas ao nos apresentar essa renúncia, ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso envolve, então, uma disposição para imitar o nosso Senhor, segui-lo de perto. Para imitá-lo, você precisa conhecê-lo. Para imitá-lo, você precisa ter um relacionamento vivo e pessoal com ele. Para imitá-lo, você precisa ouvi-lo falar com você na palavra dele. Para imitá-lo, você tem que estar bem pertinho dele, de maneira que o seu eu vá morrendo a cada dia e ele cresça em sua vida, e você siga seus passos e se torne cada dia mais parecido com Jesus. O primeiro imperativo do discipulado é renuncie. Alguns anos atrás, irmãos, eu conheci um jovem pastor que foi trabalhar num campo muito distante, e ele começou a enfrentar sérios conflitos com a liderança que estava à frente do trabalho, que não demonstrava ser convertida. E a situação chegou a tal ponto que, de repente, quando eles saíam para conversar e se sentavam na mesa, mesmo no meio de irmãos da igreja, um dos oficiais sentava e dizia assim: pastor, senta aqui, nós vamos brigar hoje. E a situação vinha tão complicada, e um dia a esposa do pastor, que era muito calada, falou assim: brigar não, em nome de Jesus, nós somos crentes. Mas a situação vinha tão complicada, e aquele pastor achava que estava certo, mas um dia ele orava em sua casa, estudava o texto de João capítulo 13, e o Senhor colocou no coração dele que ele deveria lavar os pés dos seus presbíteros, num culto especial de Páscoa, numa sexta-feira. E aquele pastor disse: de jeito nenhum! Quem está fazendo errado não sou eu, Senhor. Mas o Espírito Santo o persuadiu. E numa sexta-feira de Páscoa, num culto da manhã, depois de pregar antes da Santa Ceia, aquele pastor se ajoelhou e limpou os pés dos seus oficiais, inclusive daquele que o perseguia. Irmãos, chorando em lágrimas, se humilhando diante do Senhor. O que aquele pastor não imaginava é que aquilo traria um quebrantamento tão impactante na vida da igreja, que o povo inteiro se derramou em lágrimas. E, de repente, aquele culto foi um instrumento de cura. Aquele que perseguia o seu pastor ficou tão envergonhado que, a partir dali, mudou de atitude. E Deus trouxe uma tremenda transformação àquela comunidade. Mas o líder precisou se humilhar para que os outros se humilhassem e se quebrantassem diante
da presença do Senhor. Você estaria disposto a lavar os pés daqueles que te perseguem? Você estaria disposto a se humilhar e a servir com amor aqueles que estão falando mal de você, estão te difamando? Quando nós, amados irmãos, seguimos a Jesus, nós precisamos entender que agora nós seremos comprometidos com a morte do nosso eu. É o que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Agora, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Se você quer ser discípulo, você precisa estar disposto a negar a si mesmo. Você precisa estar disposto a sofrer por Jesus. Você precisa estar disposto a imitar os passos do Senhor. Você precisa estar disposto a caminhar bem pertinho dele. Porque ser discípulo começa com renúncia. Jesus não enganou ninguém. Jesus falou a verdade. Se você quer ser discípulo, você precisa renunciar a si mesmo. Quem é o dono da sua vida? Quem governa a sua história? Quem conduz as tuas motivações? Você faz o que faz para a glória de Deus? Você faz o que faz com o espírito de servo? Você faz o que faz para ser um instrumento de bênção na vida dos outros? Você faz o que faz para morrer para si mesmo e se parecer com Jesus cada dia mais e mais? Nessa noite o Senhor está te dizendo que se você quer ser discípulo, você tem que sair do centro, você tem que sair do trono, você tem que parar de olhar somente para o seu próprio umbigo, e você precisa começar a viver para a glória de Deus. Porque Jesus, irmãos, nos chama do jeito que nós estamos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. Ele vai nos moldando a ponto de que cada dia nós sejamos mais e mais parecidos com Ele. Então, se você quer ser discípulo, prepare-se para morrer para si mesmo. E esteja disposto a viver com Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Qual é o primeiro imperativo do discipulado? Renuncie. Pastor, qual é o segundo imperativo do discipulado? O segundo imperativo do discipulado é priorize. Segundo imperativo do discipulado é priorize. No versículo 35, o Senhor Jesus diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Se você quiser viver para viver os prazeres deste mundo, para colocar-se em primeiro lugar, para fazer deste mundo o seu céu, e pensar que o seu sucesso se dá somente nesse mundo, você pode até ser bem-sucedido aqui, mas corre o risco de perder a sua vida eternamente. Mas se você está disposto a sofrer por Jesus aqui, e renunciar aqui, e priorizá-lo aqui, então o texto diz que se você perde a sua vida, você ganha a sua vida para a eternidade, porque você vive para a glória de Deus todos os dias da sua vida. E então no versículo de número 36, ele vai ser mais claro ainda, quando diz o seguinte: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos amigos e irmãos, há pessoas que vendem a sua alma com o objetivo de ganharem o mundo inteiro, com o objetivo de serem bem-sucedidas aos olhos dos homens, com o objetivo de receberem aplausos, com o objetivo, amados irmãos, de ser pessoas cheias de riqueza deste mundo, mas que vivem longe de Deus. Pastor, é errado um cristão ser rico? Não, meu irmão. É errado um cristão ser bem-sucedido? Nós temos pregadores famosos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes. É errado, pastor? Não, não é errado. Desde que a riqueza não esteja no coração daqueles que Deus faz rico, e que a fama não esteja no coração daqueles que Deus faz com que se destaquem. Porque o nosso objetivo, irmãos, não é ganhar esse mundo, não é conquistar esse mundo, não é ser bem-sucedido aos olhos dos homens. Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há muitos, amados irmãos, que perdem a sua vida, perdem o relacionamento com Deus. Eu digo mais, até parafraseando esse texto, há muitos que buscam sucesso e glória nesse mundo e, por exemplo, perdem a sua família. Há homens que se preocupam tanto em ser bem-sucedidos que eles saem de casa de manhã e só voltam à noite. Ontem a irmã Lenira nos contava de uma filha adolescente que falou para um pai o seguinte: pai, você e a mamãe não moram aqui, vocês só vêm dormir aqui, quem mora aqui somos nós.
Vocês não fazem parte da vida comum desta casa. E muitas vezes, em prol de ser bem-sucedido neste mundo, muitos se atiram ao trabalho, esquecem de seus filhos, nunca tiram férias, nunca têm um tempo precioso com a família, nunca têm um tempo de qualidade com a esposa, e de repente eles conseguem o que querem, estão transbordando de riquezas, mas perdem seu casamento, perdem seus filhos, perdem sua vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o Senhor Jesus diz, no versículo 37, que daria um homem em troca de sua alma. Irmãos, se Deus dá riqueza para alguém, é bênção. Mas o que Jesus está ensinando, que é melhor ser salvo do que ser rico. Sabe por quê? Porque a sua riqueza, se você não a usou para boas obras, ela termina quando você morre. Mas a sua salvação continua por toda a sua eternidade. É isso que o texto está dizendo claramente aqui. Que daria um homem em troca de sua alma? Eu quero lhe perguntar qual tem sido o principal objetivo da sua vida. Qual é a sua principal prioridade? Você vive para a glória de Deus todos os dias da sua vida? Você faz do Senhor o maior amor da sua vida? O seu objetivo, querido irmão, é ser famoso? O seu objetivo, querida irmã, é ser rica? O seu objetivo é ser reconhecido diante dos olhos dos homens? Se o seu objetivo for esse, você está totalmente equivocado. E você está colocando, como dizia minha avó lá no interior, o carro na frente dos bois. Você precisa priorizar o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa ter a sua fé posta em Cristo Jesus. Você precisa priorizar a sua vida de comunhão com Deus todos os dias. Hoje de manhã eu fiz uma aplicação prática desafiando os membros da igreja a tomarem a decisão de, todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, ao pisar fora da cama, invocar a presença do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ser cheio do Espírito do Senhor, ter comunhão viva com o Senhor. E andar na presença do Senhor. Qual é a sua prioridade? Priorize a sua alma, priorize o seu relacionamento com Deus, priorize o fruto do Espírito em sua vida. A Bíblia diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características do fruto do Espírito estão presentes em sua vida? Você transborda do amor de Deus? A alegria do Senhor está com você, seja qual for a situação? Você tem shalom, paz, equilíbrio, inteireza, enchimento? Você tem tido um longo ânimo de parte de Deus? A sua atitude é benigna em relação ao seu próximo? As pessoas podem dizer de você o que diziam de Barnabé, que é um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo? Você é fiel à palavra de Deus? A palavra usada para fidelidade também no grego é usada para fé. Você crê no poder de Deus? Você é alguém considerado manso? Você é equilibrado? Você é dominado pelo Espírito Santo de Deus? Essas são características, irmãos, que nós temos que considerar. Deus abençoou, irmãos, muito os nossos dias de férias. Nós tivemos alguns dias no interior de São Paulo, depois estivemos na capital federal, depois eu estive na minha cidade. Num momento de grande alegria, né? Em dezembro eu passei rapidamente na minha cidade, pregando nos 30 anos do presbitério, mas havia 3 anos que eu não estava ali. Havia 3 anos que meus filhos não viam minha avó, e foi um tempo muito precioso, muito abençoador. E poder rever amigos de outrora foi uma bênção muito grande. Mas a minha tristeza, meus amados pastores, foi que alguns me disseram que alguns amigos meus da época da UPA estão totalmente afastados do Senhor. Pessoas que oraram conosco, pessoas que experimentaram momentos de visitação do Espírito Santo, que evangelizaram conosco em colégios, em cadeias, pessoas que foram um instrumento para conduzir a igreja em adoração, e de repente me contaram que agora esses amigos meus já não estão mais com a sua família. Especificamente um amigo só fica na bebedeira, só fica no mundo, na gandaia, na farra. E o meu coração ficou muito triste. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 2,15 o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o superdesejo da carne, a concupiscência dos olhos, o superdesejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando, bem como os seus superdesejos, a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Há pessoas que estiveram no nosso meio, que participaram de momentos de louvor conosco, mas que têm demonstrado na sua vida que não eram dos nossos e que não fazem parte do povo de Deus. Você se vê algum dia fora dos caminhos do Senhor? Para que você, amado irmão, viva como discípulo, você precisa priorizar a Jesus cada dia. Você precisa buscá-lo em oração cada dia. Você precisa estudar a sua palavra cada dia. Você precisa adorá-lo cada dia. Você precisa obedecê-lo cada dia. Você tem que ser um instrumento de bênção na vida dos outros cada dia. Ah, querido amigo e irmão, que o seu prazer não seja ganhar este mundo. Que o seu prazer não seja ser reconhecido diante dos olhos dos homens, mas que o seu prazer seja viver para Cristo Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Segundo imperativo do discipulado é priorize. Que nessa noite você tome a sincera decisão de fazer de Cristo a sua maior prioridade, o maior amor da sua vida. E que você pare de querer ganhar o mundo e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que bênção, temos um pregador aqui na frente, louvado seja Deus. Irmãos, imperativos do discipulado. Giovana deu um sorriso. Vamos imitar a Giovana? Pastor, qual é o próximo imperativo do discipulado? A Giovana me imita, faz meme comigo, hein? Qual é o próximo imperativo do discipulado? Eu só respondo se você falar qual é o primeiro. Qual é o primeiro? Só respondo se você falar o segundo. Terceiro imperativo do discipulado é identifique-se. Identifique-se. Versículo de número 38, leamos todos juntos. Porque qualquer que nesta geração, vamos lá todos juntos? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Querido amigo e irmão, Jesus diz que nós não temos que nos envergonhar da nossa identidade. Ele diz que qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, preste atenção, a geração que você vive é uma geração adúltera e pecadora. E você não tem que querer agradar essa geração adúltera e pecadora. Nós temos que influenciar essa geração adúltera e pecadora, mas sem deixar que ela influencie o nosso coração. Um dos pregadores que eu mais admirava no final do século XX era uma bênção muito grande. À época era um pregador tremendamente fiel às Escrituras. Mas começou a ter uma certa influência social numa das grandes capitais deste país. Começou a andar com alguns sociólogos de renome, e de repente deixou os valores do mundo entrar no seu coração. E abandonou os princípios do Evangelho que dizia crer. E abandonou a pregação contundente bíblica. E começou a dizer que as palavras do apóstolo Paulo não são palavras de Deus, que palavras de Deus são só as palavras de Jesus. Enquanto a Bíblia ensina que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, e o próprio apóstolo Pedro testifica que a palavra de Paulo era a palavra de Deus. E que triste foi para o evangelicalismo brasileiro quando aquele homem que era tão influente caiu. Porque traiu o seu coração e deixou de priorizar aquele que o amava para dar ouvidos a uma geração adúltera e pecadora.
Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós temos que nos relacionar com qualquer tipo de pessoa. Nós temos que conversar com todo mundo. Mas nós não temos que ser guiados por uma geração adúltera, uma geração traidora, uma geração pecadora. Jesus diz que qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar das minhas palavras, se algum de nós, irmão, se envergonha do ensinamento de Jesus, por causa do aplauso deste mundo, é isso que Jesus está dizendo, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Essa mensagem, irmãos, é poderosíssima. E isso não se aplica só a adultos, não, até você, adolescente. Eu me lembro, queridos amigos e irmãos, quando nós passamos por um avivamento na adolescência, e no nosso colégio nós partimos para cima dos nossos colegas para evangelizar. Nós recebemos ali no Colégio Setor Oeste uma sala de presente para pregarmos 2 vezes por semana. E havia ali naquele colégio alguns jovens presbiterianos, que eu já tinha estado com eles em vários intercâmbios, desde a minha época de 13, 14 anos de idade. E, de repente, quando nós começamos a pregar no meio daquele colégio, algumas pessoas zombavam. Olha os crentinhos aí! Né? Alguns ainda cantavam uma música de um grupo baiano chamado Asa de Águia, quando a gente passava, eles cantavam: na casa do Senhor não existe Satanás, ô Satanás, e começavam a zombar da gente. E aí aqueles presbiterianos que deviam estar agarrados conosco ali, fingiam que não nos conheciam. Vocês acreditam nisso? Para não sujar o nome deles, para não dizer que eles não eram fanáticos. Só que eles não se estavam envergonhando de nós. Eles estavam se envergonhando do Senhor Jesus. Irmão, não dá para agradar o mundo. Não dá para buscar o aplauso do mundo. Não dá para transigir com o mundo. Jesus diz que se você quiser agradar o mundo e se você negar a palavra dele, ele diz também que ele vai se envergonhar de você quando ele vier na glória do Pai dele. Irmãos, esse texto aqui sempre me assustou. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim quando ele vier no dia da sua glória. É por isso que eu nunca devo ter vergonha de me identificar e dizer quem eu sou. Eu sou comprado pelo sangue de Cristo. Eu fui lavado pelo Filho de Deus. O eterno Filho de Deus deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. Ele morreu e ressuscitou e me selou com o seu Espírito Santo, e agora eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou dele. E devo viver para ele todos os dias para a honra e glória do seu santo nome. E ainda que o mundo zombe das minhas atitudes, e ainda que o mundo critique o meu desejo de ser fiel e viver uma vida piedosa, não importa. Eu sei a quem pertenço, eu sei qual é a minha identidade, eu sei a quem eu tenho que agradar, eu sei com quem eu vou me encontrar no dia final, eu sei a quem eu vou prestar contas. É por isso que Paulo dizia que não importa agradar a homens, mas sim a Deus. Alguns anos atrás eu ouvi um sermão do nosso querido pastor Alexandre, lá no Guará 2, eu convidei para pregar lá, e ele pregou naquele texto que dizia assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem que saber quem você é. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos raça eleita. Nós fazemos parte de um povo escolhido antes da fundação do mundo. Sacerdócio real, nós somos sacerdotes do Rei Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, nós somos separados para servir o Senhor. Sacerdócio real, nós somos sacerdotes, representantes do Rei Jesus nesse mundo, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos comprou com o sangue dele, nós pertencemos a ele, e das mãos dele ninguém nos arrebata. E ele diz que, sabendo dessa identidade, então nós temos um propósito nesse mundo. Nosso propósito é ser testemunha viva de Jesus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Você estava nas trevas e ele trouxe você para a luz.
das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz mais no versículo 2, você que antes não era povo, você era um expatriado, você era um apátrida, falando espiritualmente. Você não tinha nação. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo. Queridos irmãos, o Senhor nos chamou para sermos bênção nesse mundo. Então, saiba de quem você é. E saiba a quem você pertence. Saiba e viva como uma testemunha viva de Jesus. O que esse mundo mais precisa, irmãos, é de pessoas de caráter, pessoas de testemunho, pessoas que vivam uma vida piedosa, pessoas que não fazem o que fazem porque pertencem a Cristo Jesus. Um irmão querido abriu o coração comigo uma vez, que a sua empresa tinha algumas viagens para negócios para uma grande capital. E quando chegavam ali, todos os homens da empresa escondiam a sua aliança na carteira, iam para a boate, e a reunião se dava às vezes num bar, eles escondiam, bebiam todas, e todos eles traíam as suas mulheres. E zombavam dele, não acredito, você não vai trair sua mulher. E aquele moço dizia, eu não posso trair minha mulher, porque Cristo Jesus morreu na cruz por mim, e eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou de Cristo Jesus. É por isso, irmão, que quando você peca, você fica triste, porque você é de Jesus. O ímpio peca com a cara mais lavada do mundo. Ele sai de casa, trai a esposa e volta, querida, eu te amo, eu estava morrendo de saudade de você. O crente, quando peca, irmão, fica triste, se deprime e muitas vezes dá na cara, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, saiba quem você é. Você não se pertence a si mesmo. Você foi comprado pelo sangue do eterno Filho de Deus. Viva como alguém que é de Cristo Jesus. E você vai ser uma bênção neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus tem nos chamado como Igreja Unida a termos cada dia mais um compromisso mais sério com o discipulado. Hoje o Senhor Jesus está chamando você a parar de viver como um crente felizmundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje o Senhor Jesus está chamando você para um compromisso sincero. Ele deu a vida na cruz por você. Você tem que parar de brincar de crente. Chegou a hora de viver uma vida de discípulo, uma vida totalmente entregue nas mãos de Jesus. E para isso você tem que estar disposto a renunciar ao seu ego, à sua soberba e a si mesmo. E para isso você tem que fazer de Jesus a primeira prioridade da sua vida. E para isso você tem que viver como alguém que é testemunha viva de Jesus. E que faz toda a diferença nesse mundo, porque é discípulo, porque foi comprado pelo sangue do Senhor. Porque, amados irmãos, nós podemos obedecer esses imperativos do discipulado? Porque Jesus renunciou. Ele desceu a glória e deu a vida na cruz por nós, porque Ele priorizou a glória do seu Pai e a nossa salvação, porque Ele, querido, se identificou como Filho de Deus e resistiu às tentações do diabo e o próprio ataque dos seus discípulos que não queriam que Ele fosse à cruz. Ele foi fiel até o fim e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, porque Ele renunciou, porque Ele priorizou e porque Ele se identificou com a sua missão, hoje, nessa noite, nós podemos renunciar, nós podemos priorizar, nós podemos nos identificar com a nossa missão. Que você ouça o Senhor dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus todos os dias da sua vida. Que Deus faça de você um verdadeiro discípulo de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.